x igual a 80, né? Então a gente vai ter que então, a x é igual a menos cx, certo? Então, o cx é igual a menos 80 quilonewton. Tá. Então, tiramos duas reações de apoio. Agora, a gente vai aplicar o método das seções. Ó. Então, seções para AB. Então, para AB, a gente vai desenhar, então, a seção AB. Ou considera só a seção em cima, nem precisa desenhar. Então, sabe-se que a gente vai ter duas reações aqui, né? Então, uma para cá e uma para cá. Então, chamado de Bx e By. Vamos considerando essa seção lá em cima, né? Essa seção aqui, ó, AB, a gente vai fazer então o somatório de momentos em B. Então, aplicando aqui, somatório de momentos em B igual a zero, a gente vai ter então que vai ter o AY vezes 0,8, isso aqui igual a zero, então AY igual a zero. Com o valor de AY, a gente volta na equação aqui, então AY mais CY igual a 50, então AY igual a zero, a gente tem então que CY igual a 50 kN. Então, só colocando todas as forças aqui embaixo para ficar mais claro. Então, as reações de apoio. São. Então, a Y igual a 80 kN, a X igual a zero, Cx igual, opa, vou ficar igual, vou colocar Cy. Cy igual a 50 kN e Cx igual a menos 80 kN. Então, essas seriam as nossas reações de apoio. Então, isso daqui seria, então, a resposta da letra B do exercício. Então, a resposta da letra A é só o desenho. A resposta da letra B são todas as reações de apoio. Daria para conferir se fosse aplicar o triângulo de força, né? Então, aqui a gente ia jogar essa força de 50 para cá, construir os ângulos internos e calcular o seno de cada um deles e aplicar a lei dos senos para verificar. Eu não vou verificar. Então, próxima informação que ele pede. Então, determinar as tensões nas barras. Então, na letra C, a gente precisa, então, das áreas. Né? Então, vamos calcular, então. Professor, Oi. ali você colocou que é AY igual a 80 kN? Não, ao contrário. A Y, putz, cara, é o contrário. Isso aí. Ó, então, corrigido aqui, cálculo das áreas. Né? Então, as áreas que a gente tem aqui,
Se não me engano, são as mesmas áreas do exercício anterior. Então, voltando para cá, só vou conferir aqui. 30 por 50 milímetros e 20 milímetros de diâmetro. Eu deixei as mesmas áreas, tá? Então, as áreas são da mesma forma que a gente calculou no anterior, né? Então, para o AB é 1,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, e para o BC é 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, só vou colocar para cá. Área B, então, 1,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Área BC, 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, tendo o valor das áreas, a gente vai, então, para o cálculo das tensões, né? Então, das tensões. Então, tensão na barra B vai ser o FAB pela área AB. Então, a nossa FAB nesse exercício aqui é de 80 quilonewtons. Então, jogamos aqui 80 vezes 10 em terceira, divididos pelo 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 53,33 megapascal. Para a nossa tensão DC. Todos. A gente tem dois valores. O que a gente faz? Para calcular o módulo, né? Então, a gente tem vetores, né? Então, é uma força em X, uma força em Y. A gente teria lá isso aqui, né? Então, X negativo e Y positivo. A nossa força resultante seria uma força nesse sentido aqui. Então, para calcular o módulo dessa força resultante, vamos chamar força resultante em C, vai ser igual a raiz de 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Eu tirei o sinal porque vai ser ao quadrado, mas vou colocar aqui. F resultante em C. Então, vamos ver aqui quanto dá. Então, 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Raiz desse valor, 94,34. Então, valor 94,34 kilonewtons. Então, esse seria o valor da força em C. Então, jogando lá embaixo aqui, ó. Então, vai ser igual a força resultante em C divididos pela área BC. Então, vai ser 94,34 vezes 10 a terceira, divididos pela área de 3,14 vezes 10 a menos 4. Então, 94,34 vezes 10 a terceira, divididos por 3,14 vezes 10 a menos 4. Ó, de novo, dá um valor enorme. Quando dá um valor grande, vocês vêm na função end lá. End. Apertou o end, ele já põe na base mais adequada. Nesse caso, 10 a sexta também. Então, resultado 300,44 megapascal.
Professor, você pode voltar ali só um pouquinho na força resultante em C ali? Só aplicar o Pitágoras com esses dois valores aqui. Tá, então, isso daqui, então essas seriam as respostas da letra A, B, da letra C. Então, aqui, resposta da letra C. Na letra D, ó, o que ele diz? Sabendo que a tensão admissível do aço é de 265 megapascal. Então, vamos colocar essa tensão admissível aqui do lado. 265 MPa. 265 MPa. Então, em relação ao primeiro valor, né? O primeiro valor, ele é menor do que o valor da tensão admissível para o aço. Então, nessa seção AB, né? Tá ok. Agora, aqui nessa seção BC, o que acontece? Então, o valor da tensão excede o valor da tensão admissível do aço. Então, o valor é maior, portanto, o que acontece? Não suporta o esforço. Então, no primeiro exercício lá, todos os esforços estavam, né, com valores abaixo da tensão admissível para o material. Essa tensão admissível, só para contextualizar, então seria uma análise feita, digamos assim, com o coeficiente de segurança, né? Então, imaginando que essa estrutura aqui é feita com um aço lá que tem uma tensão de escoamento de 250 megapascal. A gente coloca um coeficiente de segurança, então o valor da tensão admissível para o projeto seria de 265. Então, perdão, voltando. Então, imaginando que o aço, na verdade, ele tem uma tensão de escoamento lá de 290. Então, 290 seria a tensão de escoamento, seria onde começaria a deformar de forma irreversível essa barra aqui. A gente vai aplicar um coeficiente de segurança, né? Então, de 290, a gente só permite que chegue a 265 megapascal. Então, essa seria a tensão admissível, que normalmente está relacionada com a tensão de projeto, né? Seria na qual você trabalha já com uma margem de segurança, né? Então, que é o chamado coeficiente de segurança. Assim, isso. Uma das alternativas, aumentar a seção, né? Então, aumentar a área. O que isso ia refletir, né? Então, no cálculo da tensão, o valor final seria menor, né? Então, se a gente tiver uma área maior, uma bitola dessa barra aí que seja maior, então a gente vai ter aqui um valor de tensão final que vai ser menor, talvez, aí do que esse 265. Outra opção seria fazer de um outro material que apresente uma tensão de escoamento maior e que permita aí suportar esse esforço com essa seção aí de 20 milímetros. Então, seriam as duas opções. Ou aumenta a área, ou você troca de material aí que está fazendo essa seção. Ou faz um tratamento térmico, alguma coisa. Faz uma têmpera, faz sei lá, alguma trefilação para diminuir, aumentar a resistência mecânica, sei lá.
Então, ó, as opções aí seriam diversas, né? Mas a gente tem que entender que, de acordo com a tensão de projeto, então, não suportaria o esforço, né? Então, é, o que é pedido, né? Porque um dos objetivos da mecânica dos sólidos é justamente realizar verificações de segurança. Então, isso daqui que a gente estaria fazendo seria uma verificação de segurança, né? Nessa estrutura que é feita com esse aço que suporta aí 265 megapascal como tensão admissível pelo projeto, né? Então, essa seria a ideia por trás. Tranquilo? Então, beleza. Então, voltando aqui no desenho, ó, lá no nosso diagrama de corpo livre, então a gente pode dizer, ó, que nessa barra aqui de B até C, então a reação de apoio, né, ela pode ser imaginada como essa força aqui, né, esse vetor, que estaria então contido, né, digamos assim, no eixo, né, ao longo do eixo dessa barra BC. Da mesma forma, essa força aqui, AB, então a gente viu que esse valor aqui é igual a zero, né, então só temos uma força em A, né, então ela estaria contida ao longo do eixo, né, do eixo dessa barra AB. Então, a gente teria uma representação no vetor mais ou menos aqui. Ó. Então, imaginando isso aqui, imaginando que vocês peguem esse desenho aqui e coloquem lá em cima do desenho que está na tela lá do slide. Então, vocês teriam aqui uma força de A para B, né? Um vetor aqui. Então, esse vetor ele está direcionado, essa força ela vai estar direcionada ao longo aqui do eixo da barra AB, e da mesma forma teria então uma força direcionada ao longo da barra BC. Então, esse tipo de esforço, né, esse tipo de força direcionada ao longo aqui do eixo da barra, né, no caso AB e da BC, essas forças aqui, elas são ditas forças normais, né? Então, forças que são orientadas com o eixo da barra são ditas forças normais. Então, a força normal, ela vai originar um esforço exatamente como está demonstrado nesse slide aqui, ó, pessoal. Então, deixa eu só tirar aqui, senão vocês continuam copiando lá o exercício. Vamos mudar para cá. Então, forças axiais, né? Uma carga axial gera então uma tensão chamada de normal. Então, forças axiais, o que são? Então, são forças que são orientadas com o eixo da barra, o eixo enfim, da estrutura que está sendo analisada. Então, sempre que você tem uma força e ela está orientada com o eixo da barra que está sendo analisada, né, o eixo dessa estrutura que está sendo analisada, então se diz que essa é uma força ou carga do tipo axial. Esse tipo de carga, ele gera tensões do tipo normal. Então, sempre que vocês ouvirem que uma tensão é normal ou que uma carga é axial, enfim, ele só faz referência a essa direção, né? Então, força normal está alinhada com a barra aqui, ó. Uma tensão normal está alinhado com, quer dizer que ela é originada de uma força axial, né? Então, ela está aqui orientada também com o eixo da barra. Então, só quer dizer respeito à orientação, então, tanto da força quanto da tensão em relação ao eixo da barra que está sendo analisado. Próximo tipo de esforço. Então, a tensão desse esvalhamento, né? Então, como eu disse para vocês, então, elementos de ligação, né, como pinos, parafusos, rebites, eles são
submetidos a um esforço, né, que tende a promover uma espécie de corte, né? Então, as tensões cisalhantes, elas são originadas desse tipo de esforço, né? Então, as forças, elas tendem a promover uma espécie de tentativa, né, de cortar o elemento que está suportando, né? Então, imaginando, né, numa aplicação, né, que a gente tem aqui um elemento de ligação e que tenha duas chapas aqui, ó. Então, essas duas chapas aqui, quando elas estão sujeitas a esse esforço aqui, então, elas tendem a promover um esforço de cisalhamento nessa área aqui, ó. Esta área é a área que resiste, né, ao esforço cisalhante. Por exemplo, aqui, imaginando lá a minha caneta aqui, ó. Então, se eu aplicar um esforço com meu dedo para baixo e com o outro dedo aqui para cima, né? Então, um esforço cisalhante aqui, a área que vai suportar a esse esforço cisalhante é a área de seção da minha estrutura que está sendo submetida aí ao cisalhamento, ou seja, vai ser a área do pino, vai ser a área do parafuso, a área do rebite, enfim. Então, a área que a gente usa no cálculo da tensão cisalhante, que seria a tensão que é medida nesse tipo de esforço aqui, então seria a área de seção do elemento que está suportando a tensão nesse cisalhamento. Então, em mecânica dos sólidos, a gente tem sempre, alguns livros, eles trazem o termo de área resistente, né? Então, esse termo está relacionado sempre a você pensar na área que está suportando aquele esforço, né? Então, por exemplo, a área que está suportando o esforço cisalhante, né? No caso aí de um parafuso, por exemplo, seria a área de seção do parafuso. Então, a área que é utilizada aqui, a área resistente, né? Então, no caso, a área de seção do parafuso. A carga, então, vai ser a carga que está sendo aplicada sobre esse elemento de ligação, né? Nesse caso, a gente tem como sendo essa carga P. Então, a tensão de cisalhamento, então, ela é representada por essa letra grega tal. Então, quando vocês forem calcular tensão normal é representada pelo sigma. Sigma, ó, tensão do tipo normal, está relacionada com as tensões em barras, tensões em elementos de uma estrutura. Então, sempre serão aí tensões desse tipo aqui, tensões axiais em elementos de uma determinada estrutura. Imaginando nesse exemplo aqui, ó. Então, se a gente fosse calcular as tensões desse cisalhamento, a gente estaria falando como as tensões nesses elementos de ligação aqui, nesses pinos de ligação aqui, em A, em B e em C. Então, quando a gente fosse calcular as tensões cisalhantes ali nos pinos, a gente estaria, então, representando a tensão de cisalhamento por essa letra grega chamada de tal. A unidade é a mesma, né? Então, não deixa de ser uma tensão, não deixa de ser uma força dividida por uma área. Então, força em Newton, área metro quadrado, Newton por metro quadrado é igual a Pascal, né? Então, Newton por metro quadrado igual a Pascal. Em alguns casos, se vocês, né, preferirem, por exemplo, nesse exercício aqui, ó, um macete, então, normalmente, engenheiro mecânico trabalha com unidades em milímetros, né? Então, é costumeiro, digamos assim, de você utilizar, por exemplo, a força em newtons, aqui a área em milímetros, e no final a unidade ela é dada em megapascal. Quando você usa a força em newtons e a área em milímetros quadrados, o resultado dá em megapascal. Mas o mais certeiro, o que nunca confunde, é utilizar sempre as unidades mães, digamos assim. Então, colocar em Newton e colocar em metro quadrado, que dá sempre certo, é só apertar o Eng lá na calculadora no final, que ele vai dar o resultado na unidade mais adequada. Então, representação de cisalhamento, então, por
letra grega tal. Representação de tensões axiais, sigma. Aqui tem mais uma explicação a respeito da tensão de cisalhamento, vou deixar para vocês lerem quando forem estudar para a prova. E existe uma outra configuração que diz respeito aí digamos assim, ao projeto em si, né? Em alguns casos existe essa configuração aqui, então você tem que no caso o elemento de ligação, ó, então imaginando esse parafuso aqui, né? Então tem uma porca aqui embaixo, ele está sendo submetido a essa força, né, que vai estar promovendo o cisalhamento aonde? Então, vai estar promovendo o cisalhamento aqui, nesta região aqui, né? Então, entre essas duas superfícies aqui da chapa, né? Então, você tem essa força aplicada para cá, essa chapa C aqui, ela vai ter uma reação em relação a essa força, né? Então, aqui está representada por essa FC. Então, digamos assim, em reação a essa força F, então a gente tem uma força FC aqui aplicada por essa chapa C, né, no parafuso. Da mesma forma, essa chapa de baixo, né, representada aqui pelo D, ela vai exercer uma força FD. Então, se analisando aqui o parafuso em si, né, então ele vai estar sujeito a cisalhamento nesta região aqui, né, que vai estar, digamos assim, nesse plano contido entre a chapa A e C, e também ele vai estar sujeito a cisalhamento no plano entre A e D, que seria nessa linha aqui. Então, ela vai estar submetida a, digamos assim, cisalhamento em 2 pontos, certo? Vocês conseguiram entender o que eu quis explicar? Beleza. Então, se entenderam, beleza. Então, aí pensando naquele termo que eu falei de área resistente, né? Então, nesse caso aqui, a área que está suportando essa tensão de cisalhamento, né? Essa carga de cisalhamento, ela seria igual a 2 vezes a área desse parafuso, ou desse pino, ou desse rebite, né? Que está aqui em cima, ó. Então, quando a gente tem a situação chamada de cisalhamento duplo, né? Então, exemplo desta construção aqui, ó. Então, aí o elemento de ligação, ele vai estar sujeito a cisalhamento em 2 pontos ao longo do seu comprimento, né? Então, seria aqui nessa linha L e ao longo dessa linha K, né? Então, a gente teria cisalhamento nessa região e nesta região. Portanto, né, então, digamos assim, essa carga de cisalhamento, ela está dividida entre esta área aqui e esta área aqui. Portanto, a área resistente, nesse caso de cisalhamento duplo, é igual a 2 vezes a área do elemento de ligação. Então, seja ele lá um pino, parafuso ou um rebite. Então, imaginando aqui, na nossa equação da tensão de cisalhamento, quando a gente tem um elemento de ligação submetido a uma tensão de cisalhamento dupla, então o que vai mudar? Então, a área resistente será 2 vezes a área do parafuso, do rebite e do pino. Então, quando vocês analisarem no exercício, né, e tiver uma situação dessa construção aqui, 2 vezes a área do pino que vai embaixo lá no cálculo da tensão de cisalhamento. Quando que não é dessa forma aqui? Exemplo, uma construção simples, ó. Então, aqui você só tem a tensão de cisalhamento vai ser submetida somente nesta região aqui do pino, ó, do pino não, desse parafuso, né? Então, nesse caso, então, a área seria somente uma vez, uma unidade da área aqui, né? Então, quando muda de uma construção desse tipo para uma construção desse tipo aqui, então a gente tem que colocar no cálculo, então, 2 vezes a área desse elemento de ligação. A outra forma de aplicação de esforço, né, que eu comentei com vocês lá mais no começo da aula, né, então seria justamente a força que, digamos assim,
o elemento de ligação, ele vai fazer, né, sobre a placa, a chapa que ele está unindo ali. Então, diz lá que a toda ação existe uma reação, né? Então, a ação seria a aplicação de uma força, a reação seria a aplicação de uma força pelo parafuso sobre a chapa, né? Então, a chapa está aplicando uma força no parafuso e o parafuso, em contrapartida, vai estar aplicando também uma força sobre a chapa, né, que está aí sendo solicitada. Então, essa força ela recebe o nome de força de esmagamento, né? Então, a tensão gerada por uma força de esmagamento é dita, então, a tensão de esmagamento. Então, ela é representada por sigma E, né? Então, quando vocês forem representar uma carga axial, então representa lá só sobre o sigma e a barra que está sendo analisada, né? Exemplo lá, o sigma B e o sigma BC que a gente calculou no exercício. Quando você for calcular tensão de cisalhamento, aí usa lá o outro símbolo, né, que é o tal. Então, aqui está representado o tal. Então, quando é tensão de cisalhamento, utiliza o tal. Quando é uma tensão de esmagamento, então a gente utiliza a simbologia de sigma E. Então, sigma E representa, então, a nossa tensão de esmagamento. Qual que é o valor de área? Oi. O símbolo está associado com o tipo de tensão. A tensão de esmagamento, ela existe sempre que você tem um elemento de ligação numa chapa, por exemplo, ou em alguma barra, alguma viga, alguma coisa assim. Então, sempre que existe um elemento de ligação, o elemento de ligação, quando é submetido a um esforço, ele também, além de sofrer cisalhamento, ele vai aplicar uma tensão de esmagamento aqui ao longo da chapa que está sendo ligada por ele. Não sei se. Bom, deve ter. Isso. Sempre que houver um elemento de ligação, ele vai aí, quando solicitado, né, promover a aplicação de uma força de esmagamento, que consequentemente vai gerar uma tensão de esmagamento ao longo aqui dessa área que a gente vai ver aqui, ó. Então, qual que é a área que a gente usa? Então, a área, ela vai estar relacionada com esta área aqui, ó. É tipo uma área de impressão do parafuso ou do elemento de ligação, né, na estrutura aqui da nossa chapa, né? Então, a carga, ela é distribuída nessa, digamos assim, nessa linha que o parafuso ou que o elemento de ligação se encontra. Então, por conta dessa forma de distribuição, né, então é utilizada essa área aqui, que é chamada a área de impressão do parafuso na chapa, né? Então, essa área aqui, ela é dada pelo diâmetro, então é um retângulo formado aqui, né? Ou quadrado, dependendo da espessura da chapa, né? Então, vai ser lá o diâmetro vezes aqui a espessura da chapa. Então, a área que se utiliza na tensão de esmagamento é dada por essa área aqui de impressão desse elemento de ligação na chapa que está sendo ligada. Então, que vai ser igual ao diâmetro do elemento de ligação, vezes, então, a espessura da chapa. Beleza? Beleza. Então, aqui, um exercício, exatamente o mesmo, a mesma ideia do exercício. Na verdade, é uma complementação do exercício anterior, né? Então, a gente tem aqui o mesmo enunciado, só que eu coloquei aqui, então, a letra E, né? Então, a gente tinha ido até
a letra D. Na outra parte, agora a gente tem a letra E aqui, ó. Então, determine a tensão desse isolamento média em B. Então, ele quer saber a tensão desse isolamento. Opa, coloquei errado aqui, ó. Em A, viu? Então, determine a tensão desse isolamento médio. Não, né? Portanto, por pino de suporte. Aqui, ó, determina a tensão desse isolamento médio no pino em A, considerando que o mesmo apresenta um diâmetro igual a 17 milímetros. E eu vou complementar aqui com a letra F. Encontre o valor da tensão de esmagamento no pino pro pino. Assim, falta um pedaço. Ó, então, para a gente, então, encontrar a tensão desses alinhamentos, né, que esse pino vai suportar, e também a tensão de esmagamento que esse pino vai promover aqui nessa região em A, né? Então, aqui, eu até esqueci, mas ele tem o desenho dessa região aqui, mas ele é uma situação igual esta daqui, ó. Então, ele não é o cisalhamento duplo. Então, a área que a gente usa é somente uma área lá do pino, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Deixa eu só mudar a minha câmera aqui. Então, aqui está o exercício. Então, a gente terminou ele aqui, né? A gente tinha feito aqui até a letra D. Então, aqui, nossa resposta da letra D. Agora, a gente vai, então, para a nossa letra E, que é a próxima coisa que ele pede no exercício aqui, que é calcular, então, a tensão de cisalhamento média no pino em A. Então, letra E, a gente vai determinar a tensão de cisalhamento em A. Vou puxar ela para cima. Então, força. Qual que vai ser o valor de força que vai estar solicitando esse pino lá em A? Então, vai ser o valor da força. Vamos analisar aqui, ó. Voltando lá no nosso desenho. Então, esse pino, ele está aqui, ó. Imaginando que seria esse ponto aqui. Então, qual que é a força que vai estar submetendo esse pino a cisalhamento? Vai ser essa força aqui. Então, que é isso aí. Então, essa força ao longo de AB. Por exemplo, se a gente quisesse analisar a força lá em C, então a gente teria que analisar com base nessa força que vem de B para C, né? Então, é essa força aqui que está solicitando esse pino em cisalhamento. Por outro lado, se a gente for analisar esse pino B, então esse pino B, imaginando ele visto de frente, a gente teria ele aqui,
Aí o que acontece nesse caso aqui? Imaginando que aqui nessa região do meio, então a gente tem uma placa na qual está sendo aplicada aquela carga lá de 50 kN. Então a gente pegou aqui, né? Estava aqui, eu virei para cá, fiz esse movimento aqui, ó. Então o desenho dessa região aqui, então ele me mostra que existe então essa força B, ela vai estar direcionada, então o AB, ele está direcionado aqui, entrando no plano da, da folha, né? Então, eu vou representar ela lá em cima. Vocês sabem que está entrando aqui no plano da folha. Então, aqui a gente cria lá o FAB, e aqui, com esse ângulo aqui, ó, a gente então teria essa outra carga BC sendo aplicada para essa direção lá com esse ângulo que a gente representou aqui, ó. Então, que é θ. Então, nessa construção aqui, nesse pino aqui, a gente teria que analisar todas as forças, fazer então aqui o equilíbrio, né? Então, ver qual seria, digamos assim, a carga que realmente está, fazer o somatório das forças aqui nesse ponto, né? E ver qual que é a carga que está realmente solicitando esse ponto. Fazendo esse somatório de forças aqui, então a gente conseguiria daí calcular a tensão desse cisalhamento nesse pino em B. Então, no A e no C é tranquilo. No B, eu não vou pedir para vocês porque realmente é necessário aí uma análise em 3 dimensões. Então, a minha proposta é trabalhar sempre em 2 dimensões. Então, esse pino B, então eu não vou pedir aí nos exercícios que vocês calculem, realmente porque a, a decomposição de forças, né, encontrar qual que é a força que é utilizada no cálculo da tensão desse cisalhamento não é tão simples, é um cálculo até meio trabalhoso de se fazer em função de ser aí digamos assim, a construção do exercício é mais difícil, né? Mais complexo. Mas, voltando aqui para o nosso pino em A, então, a gente viu lá que a força seria, então, a força AB. E a área, né? Então, seria a nossa área do pino. Então, vamos calcular aqui qual que Senhor, seria. não tá dando pra ver, não. Porra. Agora deu? Só abaixa mais um pouquinho. Não, pra a folha. Isso aí. Bom, então, o que a gente vai calcular antes, né? Vamos calcular o valor dessa área. Então, a área do pino. Então, ele passou lá que o pino tem um diâmetro igual a 17 milímetros. Então, a área é igual a π vezes r ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui, ó, π vezes d ao quadrado sobre 4, dá na mesma coisa. Então, eu posso fazer essa conta aqui. Então, 17 vezes 10 a menos 3 ao quadrado dividido por 4. Vamos fazer a continha. Então, 17 vezes 10 a menos 3, isto ao quadrado, vezes π divididos por 4. Então, a gente tem esse valor de área aqui, ó, 2,27 vezes 10 a menos 4. Então, a área, 2,27 vezes 10 a menos 4
metros quadrados. Então, a gente tem o valor da área, o valor da força a gente calculou já. Então, só colocar aqui. Força B igual a 80, vezes 10 a menos 3. Opa, não, aqui é mais 3. Dividido por 2,27. Ali seria o quê? Π vezes 17,10 vezes 10. E vezes 17 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, esse 10 a menos 3 é porque está em milímetros, né? Então, a gente passando para metros, multiplica por 10 a menos 3 ou divide por 1000, né? Dá na mesma coisa. Então, aqui. Agora a gente põe aqui 80, 10 em terceira, dividido pelo valor lá. Então, dá esse valor aqui, ó, 300 e deu um valor grandão lá. Então, parta no end, ele já coloca na potência de 6 lá. Então, deu 352,45 megapascal. Então, fizemos o cálculo ali da tensão de cisalhamento no pino em A. Se pedissem lá no pino em B, utilizava então o valor do FBC dividido pela área do pino. Se fosse uma situação de cisalhamento dupla, então ia utilizar aqui o valor de 2 vezes a área do pino. Então, aqui, só isso, né? Opa, aqui. Então, aqui, ali em cima, a gente tem a resposta da nossa letra E. Tá. Agora, vamos para o cálculo da tensão de esmagamento. Aqui. Só mais uma observação. Considerando que a chapa tem uma espessura de 18 milímetros. Agora dá. Então, isso. Então, aqui o T, 18 milímetros, o diâmetro 17 milímetros. Então, aqui, ó, pessoal, então, para o cálculo da tensão de esmagamento, botando lá na equação, ó, então, tensão de esmagamento é representada por sigma E, vai ser igual ao valor da força. Então, a força, a gente já viu que a força submetida no pino em A, então é força AB, dividida, então, pela área, que é a área de impressão, né? Então, que é o T vezes o D. Ou E, pode, dependendo da forma que vocês acharem mais fácil de lembrar, aqui, então, ela pode representar por E também. Então, o FAB, então, 80 vezes
10 a terceira, que está em quilonewton, né? Embaixo, no T da espessura, então 18, transformando para metros, 10 a menos 3, vezes o 17, então 17 do diâmetro do parafuso, também vezes 10 a menos 3, por causa da conversão da unidade, né? Então, a 18, 10 a menos 3, vezes 17, 10 a menos 3. Isso aqui, então a gente divide lá 80, 10 a terceira, dividido por aquele valor, dá um valor enorme também. A gente aperta o end, já joga a vírgula aqui, né? Então, tensão de esmagamento, 261,44 MPa. Ó, então, aqui o valor que deu, 261,44, 10 a sexta, megapascal. Então, aqui, nossa letra aí. Então, o resultado da última letra do exercício, letra F. Tá. Então, sem querer desanimar vocês, mas esse exercício ele ainda poderia ser maior, né? Então, ele foi até a letra F. Então, eu poderia colocar mais uma letra aqui, pedindo, então, para a gente analisar se, né, de acordo aqui com a tensão de esmagamento e a tensão de cisalhamento, se a estrutura iria suportar, né? Então, como que seria a análise, né? Então, em relação à tensão de esmagamento, ela é também uma carga que ela seria uma carga, uma tensão normal, né? Então, ela estaria também relacionada com aquele primeiro valor lá de tensão admissível. Então, nesse exercício, a gente colocou lá 265. Então, ó, a tensão que o parafuso vai exercer na chapa vai ser de 261,44 megapascal. Então, está bem próximo da tensão admissível do projeto, mas, né, estaria ok, né? Outra coisa que eu poderia colocar seria lá um valor de tensão admissível em cisalhamento para o parafuso, né? Então, tensão admissível do parafuso lá em cisalhamento, então, seria por exemplo, no exercício ia aparecer dessa forma assim, ó. Tensão. Então, seria a tensão de cisalhamento admissível para o parafuso, lá, por exemplo. Então, se tivesse lá um valor de tensão dessa forma aqui, então é uma tensão de cisalhamento. Então, sempre que a gente tem um sigma, tensão normal. Sempre que a gente tem o tal, a gente usa, então, com tensões cisalhantes. Então, outra coisa que poderia ser analisada seria, então, uma tensão de cisalhamento admissível para o parafuso, né? Então, aí a gente analisaria se a tensão que foi exercida pela chapa, né, no parafuso, né, em cisalhamento, seria menor do que esse valor aqui. Então, outra forma de verificação de segurança, né? Então, seriam essas as verificações para esse exercício. Alguma dúvida em relação à resolução? Aqui, ó. Ó, encontre o valor da tensão de esmagamento promovida no pino A, considerando que a chapa tem uma espessura de 18 milímetros. Isso, espessura da chapa. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo?
Professor, depois você pode compartilhar todas as resoluções, né? Olha, mano, Tá, eu te mando uma mensaginha daí pra você lembrar. eu já digitalizo aqui e já mando para você daí. Beleza, obrigada. Vamos fazer a chamada de vocês aqui. A gente já. Ana, Professor, a Ana ela tá sem luz na casa dela, queimou um transformador lá na rua dela, daí ela pediu pra avisar que ela não poderia estar presente hoje. o Antônio tá aí. Aristeu, Aqui, professor. beleza. César, não tá. A Flávia tá aí. Gabriel de Souza tá aí. Presente, professor. Gabriele, Ô, professor, a Gabriele pediu para avisar que tá com problema na internet dela lá. beleza. Já dei presença aqui. Glauciele, Tô aqui, professor. Isa, o irmão. O irmão não tá Eu? falando. Não sei, né? José. José não. Juliano. Tô aqui, professor. O César não tem microfone, ele mandou mensagem aí, professor, que ele tá aí. César. Deixa eu O Zé marcar. Eduardo também acho que tá com problema no microfone, professor, ele tá aí também. Deixa eu ver o César. Tá aí. José. José tá ali também. José. O Júlio. Se o Júlio tiver aí, é a primeira vez que o Júlio fica quieto na aula, viu? Tá. Kelvin. Eu, professor, presente? Beleza. Kesley. Tô aqui, professor. Beleza. O Luiz. Aqui. Beleza. Matheus. Matheus. Cadê o Matheus? Professor, não sei se você marcou presença pro César, mas ele mandou no chat lá que ele tá aqui. Marquei. Aham. César marquei. Matheus não tá. O Murilo tá aí? Murilo tá. Pablo. Aqui, professor. Beleza. Paulo. Tô aqui. Também tá aí. Pedro. Pedro não tá aí. Rian. Tá aí. Victor. Tô aqui, professor, presente. Beleza. Wesley. Também tá aí. Ó, só confirmando aí, se não falarem nada, eu vou dar falta mesmo. Então, quem não está na aula de hoje é o Júlio, o Matheus,
e o Pedro. Os demais estão presentes. Beleza. Fechou. Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Querem que eu volte em alguma folha que vocês queiram copiar? Não sei. Boa. Tem no plano de aulas aqui. Deixa eu já ver aqui. Aqui. Janela. Oh, nossa. Ó, tem mais uma coisa, pessoal. Na próxima aula, a gente vai fazer aquela atividade lá. Eu sempre faço, que é uma atividade, então, em duplas, né? Então, serão alguns dos exercícios aí. Um deles vai ser até um exercício que eu já mostro aqui para vocês, mas é o próximo exercício que está lá no último slide que eu coloquei lá no campus, né? Então, um deles vai ser um daqueles dois. Então, próxima aula vocês têm lá aquela atividade que é em duplas, né? Então, são 4 exercícios, aí vocês resolvem durante o período da aula e tem até aí o final da noite para me enviar lá pelo LMS. Então, a próxima aula tem essa atividade aí. Aquele outro trabalho, então, é fora a semana que vem, então, na próxima. Isso? Dia 8/9. Então, próximo dia 15/9. Isso aí. Então, aqui, então, seria a entrega daquele outro trabalho lá. Então, todos entregam e apenas metade da turma apresenta. Aí, na próxima, ou a gente pode apresentar todo mundo já nessa aula aqui, ó. Se der tempo de todo mundo apresentar aqui no dia 15, aí aqui no dia 18 eu passo mais um pouco de conteúdo aí para vocês, antes da prova. Tá, mas enfim, ó, então a entrega está prevista aqui, ó, para o dia 15/9, então seria daqui mais uma, né, a semana, 2 semanas, né, então seria mais 2 semanas a partir de hoje. Tranquilo? Em relação ao exercício lá, que eu falei, deixa eu colocar aqui. O exercício, um dos exercícios, né, vai ser este daqui, ó. Então, vai ser pedido, então, todas esses cálculos, né, então, desenhar um diagrama de corpo livre, fazer as reações de apoio, calcular as tensões em cada um dos membros, calcular a tensão de cisalhamento, calcular a tensão de esmagamento e fazer verificação de segurança em alguns membros. Basicamente isso. Que é todo o conteúdo que a gente já viu, né? Então, aborda tudo, né? Então, vai desde decompor uma força até calcular, né, as tensões e verificar se está de acordo, né, dentro das tensões admissíveis. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim. Então, professor, a lista de exercício, você é para quando mesmo? A lista de exercício eu vou disponibilizar ela aqui na semana que vem. Na semana que vem. Para entrega daí quando, professor? Para entrega no dia lá da prova. Não. Para entrega no dia... Ah, mas a lista eu tenho pronta. Se vocês quiserem, eu posso mandar ela. Já?
E na semana que vem vai ser uma atividade durante a aula em dupla, professor. Isso, na semana que vem, daí é uma atividade em duplas durante o período da aula. Aí, vocês têm aí, daí eu entro ali, explico como que é para fazer os exercícios e daí deixo vocês livres para fazer. Daí tem até o final da noite para mandar lá pelo LMS. Tá? Tá meio cortando Professor, você vai seu entrar no áudio campus aí. também ou não? Oi? Não sei quem falou, mas Vai colocar no campus também as atividades? as atividades? Qual atividade? Essa de dupla, você vai deixar postar no campus também ou não? Isso, no campus, aham. Então vai ser na semana que vem, durante o período da aula. Beleza. Beleza? Ó, então, eu vou digitalizar as folhas aqui e já envio aí para Flávio, mas da minha parte seria isso aí por hoje, beleza? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite para vocês e boa semana. Até a próxima. Tá bom. Fechou, professor. Até mais. Valeu, senhor. Até mais, professor. É.